Os globalistas ficaram irados com o texto publicado pelo nosso ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, uma das melhores escolhas que o Bolsonaro fez para os ministérios. E se eles ficaram tão irados assim, foi justamente porque ele tocou o dedo na ferida, tocou com precisão. O nosso chanceler expôs os globalistas de tal maneira que, para rebater o texto dele, precisaram desvirtuar totalmente os sentidos das suas palavras. Quando ele fala sobre o comunavírus e faz essa relação entre a pandemia e o comunismo, ele não está fazendo teorias conspiratórias relacionando o surgimento do vírus em laboratório com uma agenda comunista, não está dizendo que o vírus infecta as pessoas de acordo com um plano ideológico, não é nada disso. Na verdade, o que ele está apontando ali? Ele está apontando a forma como organizações supranacionais como ONU, OMS, estão usando da pandemia, usando dessa situação de emergência gerada pela pandemia, para impor aos países uma agenda socialista e uma agenda de submissão a essas entidades supranacionais, esmagando as soberanias nacionais. Esse é o X da questão. Eu assisti agora há pouco no Jornal Nacional, jornal que eu assisto só para rebater as canalices que eles falam. A análise que eles fizeram sobre o texto do ministro. E para rebater o texto do ministro, eles levaram 2 especialistas. Quem que eram esses especialistas que eles levaram lá? Eram justamente diplomatas que ocuparam cargos nos governos anteriores. Governos esses justamente que colaboravam com o projeto dos globalistas. E esses especialistas, qual que é o argumento deles para rebater o texto do nosso chanceler? Eles falam que é um absurdo ele fazer relação entre a globalização e o socialismo. Só que no texto ele não está criticando a globalização, ele está criticando o globalismo. Não se pode confundir esses dois conceitos. Enquanto a globalização é uma dinâmica de mercado na qual as relações econômicas, as relações comerciais entre os países seguem uma maior liberdade no que se refere a transações internacionais, o globalismo é outra coisa. É um projeto de poder no qual as soberanias nacionais são esmagadas, suprimidas e substituídas, sobrepujadas por um governo central, um governo mundial. Quando você vê resoluções da ONU valendo mais dentro dos territórios nacionais do que as decisões internas dos países, é disso que se trata. E é claro que esses especialistas sabem essa diferença de conceitos, mas eles distorcem intencionalmente, porque eles querem mascarar esse projeto. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns traços facilmente identificáveis dessa agenda comunista, essa agenda globalista que está sendo implementada oportunamente durante a pandemia, com participação ativa, sim, da OMS. No que se refere ao papel da OMS no alastramento da pandemia, isso fica muito claro se você observar a cronologia dos fatos desde o início. Se você observar quando a situação estava só ali na China e vários países do mundo queriam restringir viagens à China, o Sr. Tedros, diretor da OMS, se posicionou contra. Ele disse que isso traria muita estigmação contra os chineses com poucos benefícios à saúde pública. Ele disse que essa restrição de viagens não era uma recomendação da OMS. Segue um pouco mais adiante. Quando o vírus já tinha saído da China, chegado ali na Itália, tomado alguns países da Europa, a OMS ainda não decretou que era uma pandemia. A OMS teve um atraso de 2 meses até decretar que era pandemia, e só o fez porque estava sofrendo muita pressão internacional. Então estava todo mundo pressionando a OMS, eles estavam falando, não é pandemia, não é pandemia, tudo bem, está tudo sob controle. O mundo inteiro falando, é pandemia sim, até que quando não deu mais, falaram, tá bom, é pandemia. Para qualquer um que tem uma boa capacidade de análise, fica muito claro que eles quiseram que a pandemia se alastrasse da China para o resto do mundo. Isso está muito evidente. E foi por isso que o Trump tomou a decisão de cortar o financiamento americano à OMS. Agora, mesmo que isso não seja verdade, mesmo que a OMS não tenha agido intencionalmente no alastramento da pandemia, nota-se na pandemia uma oportunidade que a OMS,
a ONU e outras organizações supranacionais estão usando para emplacar a sua agenda no plano econômico, plano político e plano da engenharia social. Muito se engana quem pensa que as políticas de isolamento social são só uma estratégia de controle da disseminação do vírus. Esse isolamento ele também está sendo um experimento de engenharia social. Temos visto constantemente notícias sobre o aumento da violência doméstica, o aumento do número de divórcios, não só em razão da violência doméstica, mas em razão de desentendimentos diversos. As pessoas não estão mais se entendendo dentro dos lares, as famílias estão se desintegrando. Todas as famílias têm as suas brigas, os seus desentendimentos, em razão das manias de cada um, do jeito de ser de cada um, isso é normal. Mas quando você coloca as pessoas confinadas para passar mais tempo juntas, de forma forçada, isso se torna um potencializador desses atritos. E isso está desintegrando as famílias. Mas o que tem a ver desintegração das famílias com comunismo? Olha, na agenda marxista, a destruição das famílias é uma prioridade. Porque, para Marx e Engels, a família tradicional é a origem das desigualdades sociais. É através da família que ocorre a hereditariedade da riqueza. E como para eles a pobreza é consequência da riqueza de alguns, então, destruindo-se a família, vai se destruir a desigualdade. Esse é o raciocínio deles. Para eles, o modelo de sociedade ideal é um modelo no qual não existe família. E a figura do papai e da mamãe é substituída pela figura do Estado. Isso é um assunto muito complexo para eu abordar aqui nesse vídeo, mas é muito importante você ter esse conceito na cabeça para entender o que está acontecendo. Então você vê as feministas diante dessa explosão de violência doméstica, e ao invés de culpar o isolamento social, você vê elas culpando um suposto aumento do machismo. Para elas, o isolamento social está causando um aumento do machismo na sociedade e por isso as mulheres estão apanhando. Não está havendo nenhum aumento do machismo. O que está havendo é um aumento na falta de vergonha na cara de vocês, feministas, que usam da pandemia para emplacar sua agenda ideológica. Afinal de contas, o feminismo nunca foi pelas mulheres. O feminismo, desde sua raiz, é um braço do movimento comunista. Vamos falar também de outro braço do movimento comunista, que é o movimento ambientalista. Os ambientalistas estão extasiados com a redução da atividade econômica, porque houve redução da poluição do ar, da poluição dos oceanos, redução do desmatamento, como se isso não fosse ter consequências lá na frente, como a miséria, fome e morte de seres humanos. Porque para eles, a limpeza do ar, dos oceanos, as plantinhas, tudo isso vale mais do que a vida humana. É claro que o meio ambiente é importante, mas nós precisamos colocar a vida humana em primeiro lugar. E no plano econômico, como se não bastasse a imposição do isolamento social como única forma de conter o avanço do vírus e os impactos econômicos que esse isolamento gera, eles também estão impondo a forma como os países devem lidar com esses impactos econômicos. Por exemplo, quando o Sr. Tedros, diretor da OMS, diz que os governos devem sustentar as pessoas que não puderem sair de casa para trabalhar. Isso pode funcionar durante alguns poucos meses, mas não dá para ficar muito tempo assim, porque isso é socialismo. E o socialismo só dura até acabar o dinheiro dos outros. E qual que é o dinheiro dos outros aí? É o dinheiro que é gerado pela atividade econômica. A arrecadação do governo vem da atividade econômica. E se a atividade econômica está parada, logo esse dinheiro acaba. Não vai adiantar o governo ficar emitindo moeda sem valor, que essa moeda não vai ter poder de compra para nada. E as pessoas vão começar a entrar numa situação de miséria, escassez, fome. No nosso plano econômico e político interno, alguns aspectos estão começando a me assustar. Como, por exemplo, quando você vê o controle arbitrário de preços pelo Estado, com amplo apoio popular e da mídia, como forma de coibir aumentos de preço abusivos. A intenção pode até parecer boa, mas as consequências disso são catastróficas. Proibiram o aumento do preço do álcool gel. E o que aconteceu? O álcool gel sumiu, você não encontra álcool gel para comprar mais em lugar nenhum. Isso é escassez, é isso que acontece quando você tabela preço. Se você tivesse deixado o preço do álcool gel flutuar de acordo com a curva oferta-demanda, conforme eu explico nos meus vídeos lá atrás,
o álcool gel não teria desaparecido. O ideal seria esperar que esse aumento de preço tivesse estimulado o aumento da oferta e conforme aumentasse a oferta, o preço voltasse a se equilibrar naturalmente. E não foi o que aconteceu. E aí você vê fiscais do consumidor, como por exemplo o Russomano, vai lá no supermercado denunciar o preço abusivo, vai lá fechar o supermercado, aí o pessoal bate palma porque ele está fechando o mercado daquele comerciante criminoso, como se o comerciante fosse um criminoso por aumentar o seu preço. É preciso compreender que aquele comerciante também está pagando mais caro pelas mercadorias, então ele precisa repassar esse aumento para o consumidor. E se você fecha o supermercado porque ele está com um preço mais alto, você diminui a concorrência. E é justamente a concorrência que força os preços um pouquinho para baixo, não deixando os preços explodirem. Com essa política de fechar comércios porque estão praticando preços abusivos, vocês vão acabar gerando uma hiperinflação. E você vê o Datena apontando o dedo na cara do dono da vendinha, falando, tem que prender esse bandido aí, como se esse cara fosse um bandido. Isso é comunismo. Mais assustador ainda, teve um governador do Piauí que fez um decreto permitindo que o governo exproprie propriedades privadas de acordo com o interesse público. Por exemplo, se o governo achar que a sua casa serve para fazer um hospital de campanha, você vai ser chutado para fora da sua casa. Como se essa fosse a única forma do governo poder fazer um hospital de campanha. O governo tem outros imóveis que ele pode utilizar que não sejam os privados. Mas isso daí é uma oportunidade que eles estão tendo para relativizar o direito de propriedade privada. É preciso enxergar isso daí. Estão tramitando no Congresso projetos de caráter confiscatório, projetos que abrem espaço para políticas de confisco, como, por exemplo, o PLP 34/2020. Esse projeto está propondo um empréstimo compulsório de empresas ao governo. O que significa isso? Se esse projeto for aprovado, caso o governo ache que precisa do dinheiro da sua empresa para combater a pandemia, ele pode tomar o empréstimo de você sem o seu consentimento. E se o governo não quiser, ele não vai pagar. Então isso abre espaço para um confisco disfarçado de empréstimo. Eu acredito que o governo Bolsonaro não faria isso, não é a tendência desse governo. Mas vamos supor que eles deem um golpe, derrubem o governo Bolsonaro e coloquem ali um governo da turma do Centrão, do Rodrigo Maia, ou que é pior ainda, o PT volte ao poder. Você vai estar sujeito ao confisco do seu dinheiro graças a esse projeto de lei. Estamos vendo também a soltura de presos, soltura de criminosos de altíssima periculosidade, como por exemplo aquele líder do PCC que saiu da cadeia e rompeu a tornozeleira e está foragido. Estão soltando criminosos sob o pretexto de evitar a disseminação do coronavírus nas penitenciárias. E qual é a relação disso com a agenda comunista? O crime é o braço armado da Revolução Comunista. Quando você viu no ano passado aquele vídeo em que o PCC fala sobre o seu diálogo cabuloso com o PT, aquilo não é por acaso. Você vê até teóricos de esquerda, como por exemplo Marcuse, falando que o bandido é o verdadeiro revolucionário, porque o operário, a classe operária, é alguém que está submisso ao sistema capitalista, enquanto o bandido é alguém que se insurgiu contra esse sistema. Então, a facilitação do crime e a dificultação do trabalho da polícia e do trabalho do judiciário faz parte da estratégia revolucionária. Você vê até exemplos de intelectuais brasileiros defendendo esse tipo de pensamento, como por exemplo a filósofa Márcia Tiburi, que fala que tem uma lógica no assalto, porque o assalto é uma reação a uma situação totalmente injusta. Você tem textos do Sakamoto relativizando o furto, dizendo que a pessoa que ostenta o celular está oprimindo o miserável. Tem esse tipo de coisa entre os intelectuais da esquerda brasileira. E é por isso que você vê a esquerda se aproveitando da situação da pandemia para articular a soltura de bandidos nas ruas aí para aterrorizar a população. Então, é a esse tipo de coisa que o texto do nosso chanceler se refere. Não são teorias da conspiração de um vírus que foi criado em laboratório por comunistas para dominar o mundo. É a forma como estão usando da pandemia para implementar essa agenda maligna. Para finalizar, eu sugiro a todos que leiam o texto do ministro Araújo, leiam com muita atenção, ao invés de ficar se pautando pelos comentários que a imprensa lixo faz sobre o texto.
E também compartilhem esse texto ao máximo, porque os esclarecimentos que ele traz nesse texto sobre os fatos atuais são de altíssima relevância e precisam atingir o máximo de pessoas. Um forte abraço a todos.